a nova versão que surgiu há poucos meses atrás. Está muito poderosa, está muito integrada com redes sociais. E, por exemplo, estou-me a lembrar, quando pedimos a alguém para pesquisar como se faz, mesmo os adolescentes ou mesmo crianças, elas não vão ao Google, vão ao YouTube. Escrevem YouTube, depois pesquisam alguma coisa que querem aprender a fazer. E por isso é muito importante estarmos nas principais redes, como se falou, o Scribd, SlideShare, YouTube, Twitter, etc. Ou outras mais específicas, de acordo com o negócio, tentar perceber quais são e estar nelas todas. E depois investir tempo e recursos de acordo com aquilo que tiver mais rentabilidade ou que atinja mais objetivos. No entanto, para a maioria dos casos, a presença online deve estar centrada no site. Porquê? Porque no site nós controlamos os dados e vamos controlar sempre os dados. No Facebook e outros social media não sabemos até que nível controlamos e não controlamos tudo e não sabemos o que é que vai acontecer. Por isso, é importante que a estratégia esteja centrada no site, para a maioria dos negócios, pelo menos. E também não esquecer o offline, o papel, também continua a ser importante, embora cada vez menos, ou a televisão, ou o rádio, etc., continua a ser importante, outros meios digitais. E o lema na internet, que a própria Google recomenda na publicidade, quem constrói sites, é testar, testar, testar. Não há nenhuma fórmula mágica, é testar, trabalhar e ir aprendendo com aquilo que vamos testando. Depois gostaria de vos trazer aqui esta última linha. Tem alguns sites que vocês conhecem, que todos têm uma coisa em comum. O que é? O que é que acham que tem tudo em comum? Rede social. Sim, mas já passaram. Só passaram. Exatamente, já passaram. Foi o que disseram muito bem. Foram tudo sites que estiveram na moda e que acabaram por desaparecer. Por exemplo, o IRC. Quem é que aqui utilizava o IRC? Aí tanta gente. IRC. Eu lembro-me, utilizei bastante no final dos anos 90 e era o Facebook da altura. Estávamos fim de semana inteirinhos, era o único, eu faço-me sentir bem, não era o único, pois não? Havia mais gente que estava fim de semana inteirinhos no IRC e que falávamos nas salas, marcava-se jantares, por exemplo, nem havia sequer tanta parte offline como, aliás, havia mais parte offline como agora, marcávamos jantares, marcava-se encontros, era muito giro. Trocava-se fotos, trocava-se cheiros, conversava-se, era muito engraçado. Era o Facebook da altura. E foi durante muito tempo. O ICQ, quem é que utilizou o ICQ? Que era aquela florzinha, não é? E aqueles sons muito engraçados, não era? O oh-oh, não é? Quando alguém queria falar connosco. Era fantástico. O MSN, toda a gente utilizava durante muitos anos. O Messenger era um meio de comunicação, até para trabalho. Utilizei muito para trabalho, transferir ficheiros. O que é que aconteceu ao MSN? Morreu, não é? Simplesmente foi ultrapassado. O Blogger foi uma grande tendência, cresceu muito, continua a ser importante ter um blog, mas essa tendência o Fotoblog foi uma moda mais passageira. Houve muitas e vai continuar a existir. Não estou com isto a dizer que o Facebook é uma moda, mas terá um ciclo de vida como qualquer outro produto, como a Coca-Cola também tem um ciclo de vida. O que é importante é nós sabermos tirar partido quando surgem as ferramentas, apostar nelas e tirar partido disso. E no momento certo, se surgirem outras ou se evoluir, vamos acompanhar. Portanto, é essa a nossa posição como empresários, não é? E trago-vos aqui este esquema, fiz há algum tempo, uma tentativa a tentar reunir todas as áreas de marketing digital e enquadrá-las com os 4 P's do marketing. E como veem, o Facebook Marketing é apenas um dos itens, um dos sub-itens de tudo o que se pode fazer em marketing digital, que são muitas coisas. Não têm que aplicar tudo aqui numa estratégia de marketing, mas se calhar aqui pelo menos uma dúzia de coisas que estão aqui é importante aplicarem. A newsletter convém não esquecer, o SMS ou o tipo de comunicações. Tanto é que, por exemplo, a newsletter normalmente tem muito mais, o bouncing rate é muito inferior do que, por exemplo, o Facebook, ou seja, a taxa de abandono. Quer dizer que as pessoas, quando vão ao site através de newsletters, estão lá mais tempo e compram mais. E isso é muito importante, ir medindo este tipo de dados. E por isso o Facebook é importante, tal como também todos os outros tipos de estratégias são importantes. Só o Facebook não vamos a lado nenhum. Em termos de potencial de marketing, é muito importante, temos muita gente, não é? O público-alvo é enorme, realmente é fantástico. Tem um potencial de segmentação fantástico, tanto em publicidade como nas páginas, menos conhecidas a funcionar nas páginas, que é a possibilidade de eu poder partilhar conteúdos só a pessoas que vivem num determinado país, ou que são de uma determinada cidade, ou que falam de um determinado idioma. Este tipo de segmentação é possível na comunicação de páginas, é importante. Por exemplo, para empresas que têm várias lojas, não é? Espalhadas pelo país, comunicar só para os fãs que são de determinada cidade, a dizer que tem uma promoção específica só para vocês do Porto. Vamos fazer uma promoção na nossa loja, só os do Porto é que estão a receber. Em relação à publicidade, tem a segmentação enorme, vamos já ver como é que funciona.
A ferramenta de estatísticas é fantástica também, é muito importante para a estratégia do Facebook, para a estratégia online e arrisco-me até a dizer para a estratégia da empresa. Porque se tiverem um número significativo de fãs, vão conseguir perceber muita coisa que não percebiam se não tivessem. Isto se os fãs forem, que devem de ser, clientes ou potenciais clientes com algum interesse. Se forem fãs para fazer número, não têm interesse nenhum, aliás, só vai deturpar os dados das estatísticas. Portanto, o brand da marca, não é? Portanto, para ter a notoriedade, também é muito utilizado para isso. O relacionamento, portanto, pode não ser necessariamente para vender, mas para criar um relacionamento, para construir comunidades, não só por páginas, mas por grupos. E para a otimização para motores de pesquisa também é muito importante, as páginas. Alguns dos potenciais de marketing, portanto, existem mais com certeza. Em termos de estratégia, é importante que a empresa defina a sua estratégia. Como ela estava aqui a dizer, que há empresas que não têm estratégia, e são muitas, eu diria que até são a maioria, que não têm estratégia, porque pensam, bem, vamos entrar no Facebook, vamos contratar uma empresa, ou vamos arranjar alguém para gerir. Qual é a estratégia? Não sei, vamos abrir uma página e logo se vê. Isto, normalmente, dá maus resultados em empresas grandes, porque têm que estar preparados. E a estratégia não é um documento científico de 50 páginas. Pode ser uma folha A4, pode ter a estratégia, que pode ser, por exemplo, definir quais são os objetivos, o que é que eu quero do Facebook, quero ter fãs, quero vender, quero notoriedade, ou quero isto tudo. E depois, de acordo com isto, pensar qual é o design, como é que eu vou personalizar, que aplicações é que eu preciso, para saber quanto dinheiro é que eu vou gastar, que pessoas é que eu preciso. E depois também pensar que conteúdos é que eu vou publicar e fazer um plano, que conteúdos dos meus produtos, do setor, que interessem às pessoas, conhecimento, fornecer-lhes conhecimento e com que periodicidade. Como é que eu vou promover a minha página, publicidade no Facebook, no AdWords, em outdoors, nos sacos, nos talões das faturas, no carro. Há muitos sítios que se pode colocar. Como é que eu vou interagir com a comunidade? E o que é que para mim são conversões? Ou seja, conversões não são necessariamente vendas. Podem ser inscrições na newsletter, isso não é uma venda, mas vale dinheiro. A minha empresa, uma conversão na newsletter. Alguém que deixou-me um telemóvel, é uma venda, mas isso vale dinheiro. É um potencial cliente. Então devemos definir valores. Primeiro devemos definir quais são as conversões. Pode ser uma visita no site em mais de 1 minuto, para mim é uma conversão, é marca. E existem dezenas e dezenas de itens que podem ser considerados conversões. Devo definir quanto é que vale, para me ajudar depois a medir também o retorno do investimento. Em relação à publicidade segmentada, é que é realmente muito interessante. Em primeiro lugar, nós podemos filtrar por país ou por cidade, por idade e por sexo, por interesses, portanto, por categorias ou então interesses muito específicos. Portanto, posso dizer qual é o interesse em particular. Por exemplo, se não está nas categorias, golfe, escrever lá mesmo golfe. Se está nas categorias, posso colocar. Ligações no Facebook, ou seja, ou aparece a qualquer pessoa, ou aparece só pessoas que estejam ou não ligadas a algo. Por exemplo, eu quero que a minha publicidade seja visível apenas a pessoas que não estão ligadas à minha página, porque já são fãs da minha página, não precisam ver a publicidade. Quero que vejam a publicidade apenas pessoas que não clicaram no aderir ao evento do Isvoga, porque já vêm cá, não precisam ver a publicidade do evento. Tanto posso colocar publicidade das que estão ligadas, como das que não estão ligadas. Portanto, estão a ver que isto já consegue aqui já um grande nível de segmentação. E depois ainda tem no avançado mais possibilidade de segmentação, que estejam interessados em homens ou mulheres, qual é o tipo de relação, solteiro, casado, etc. Quais são os idiomas que falam, qual é a sua formação académica e locais onde trabalham. Agora imaginem as combinações todas possíveis para isto e o que é que se consegue chegar. No outro dia achei muita piada, estávamos a falar sobre isto e uma das pessoas que lá estava tem uma clínica veterinária. Clínica veterinária. Uma clínica veterinária e, portanto, viu muito interesse em utilizar o Facebook. E foi engraçado que até aprendemos bastante com ela, porque, no que diz respeito, normalmente temos a ideia que à sexta-feira não devemos colocar no Facebook. Nas clínicas veterinárias, ao contrário, devem colocar à sexta-feira, porque as pessoas vão ao fim de semana tratar disso. Ou como os restaurantes, não é? Devem colocar à sexta-feira, porque é quando estamos a pensar no comes e bebes, não é? Onde é que vamos comer fora no fim de semana, não é? É o que as pessoas pensam, quando vão comer fora, pelo menos. Então, a ideia foi uma brincadeira, mas que faz sentido, que é... Então a ideia que surgiu foi, então vamos mostrar uma publicidade, porque lançamos a ideia de, no título do anúncio, colocar uma palavra relacionada com a segmentação. Por exemplo, se o anúncio vai ser visto por pessoas do Porto, aparecer assim, vives no Porto? Podemos colocar isto no anúncio, porque sabemos, porque vai estar segmentado. E se eu vejo o anúncio, assim, ui, como é que sabe que eu vivo no Porto? Ou penso assim, coincidência. E depois, se segmentar mais, por exemplo, que tem entre 30 e 35 anos. Vive no Porto e tem menos de 35 anos, se estiver no título, vai-me chamar ainda mais a atenção, porque
corresponde à verdade. E depois, se for pelos interesses, não cabe tudo no título, mas pode ter no conteúdo do anúncio, porque podem ter vários anúncios, convém até segmentar vários e ter um menos segmentado, mas no que está segmentado e colocar. O que é que vai acontecer? Vai chamar muita atenção, vai ter um CTR, uma taxa de cliques superior, e depois vai ser engraçado e as pessoas vão acabar por clicar porque vão achar criativo. Então o resultado foi, para uma clínica veterinária, e digam, vocês vão dizer se isto iria resultar ou não. Se vocês tiverem animais, se iriam clicar. Principalmente os homens, que isto está pensado para homens, este anúncio, que é homens com menos de 35 anos, que vivem no Porto, interesses, por exemplo, aquele programa na televisão, Top Gear, não sei se aqui alguém vê o Top Gear, que é um programa de carros, é interessante, mesmo quem não liga muito a carros acaba por gostar, porque é um programa divertido. Que seja fã da página Top Gear, quem gosta de Top Gear, com a certeza que é fã do Top Gear no Facebook, não é? Fã do Top Gear, e depois podemos personalizar aqui que tenha ligações, que seja fã de determinadas páginas, para filtrar mais um bocadinho, que esteja interessado em mulheres, portanto, em princípio estará solteiro, não é? Ou não estará numa relação. Depois podemos ir aqui e segmentar um bocadinho a formação académica, se quisermos colocar determinada formação académica para atingir determinado público-alvo, e não precisamos colocar no local de trabalho. Então, o possível anúncio é és homem e solteiro, vives no Porto e tens menos de 35 anos, então nós temos uma gata para ti. Da clínica veterinária. A ideia é esta. Portanto, está um anúncio criativo que nos dá a vontade de rir. Depois, quem lê o anúncio vai achar piada, vai clicar porque achou muito criativo. E depois, se nós tivermos filtrado aqui, convém também, porque pode ir ao engano, não é? Se filtrarmos aqui e colocar que gosta de animais ou que é fã de alguma página veterinária, vai estar incerto pelo lado mais humorístico, que é interessante. Portanto, isto é um exemplo, é um exercício do que é que podemos fazer com a publicidade no Facebook, que não podemos ir a este nível, podemos ir parecido no Google AdWords, mas a este nível não podemos, o que dá aqui um potencial enorme de marketing criativo, não é? Criatividade, como está agora muito a falar-se nisso. Agora queria falar um pouquinho sobre websites, rapidamente, é uma área que trabalho profissionalmente já há bastantes anos e por isso gostaria de dar o meu contributo. Que é, há algum tempo falava-se muito no Pay with a Tweet. Não sei se alguém ouviu falar sobre isto, pagar com um tweet. Não? Nunca ouviram falar? Que era, em vez de comprarmos um e-book, por exemplo, a pessoa faz um tweet e tem o download desse e-book. O que é uma técnica interessante, porque vai atrair muita viralidade de visitas para o site e depois, quem tem o site é que vai tratar de decidir o que é que vai fazer com essas visitas. Se tiver publicidade no site, ganha em publicidade. Se tiver um patrocinador, vai ganhar por impressão. Se pode ter um outro produto complementar, vê-se muito isso. Portanto, o e-book é muito bom, mas depois tem um produto que ainda é melhor. E a pessoa gostou tanto e foi gratuito que sente-se a obrigação de retribuir e comprar. É uma estratégia muito interessante, especialmente em épocas de crise. No entanto, também é possível fazer com Pay with a Like, o que ainda é mais interessante, especialmente em Portugal, onde o Facebook está a anos-luz do Twitter, não é? E por isso conseguem atrair muitas visitas, já fizemos essa experiência e em pouco tempo consegue centenas de likes, ou milhares até, e por isso façam a experiência. Há plataformas como o WordPress, há tem plugins preparados para isso, em que para conseguir fazer download ou para conseguir ver um vídeo, como também tem aqui, like to play, tem que fazer um like para ver o vídeo, isso vai atrair muitas visitas para o site. É uma técnica muito interessante, muito pouco explorada ainda e relativamente simples de implementar. O on exit, ou seja, a pessoa quando está a abandonar o site, aparece-lhe uma caixinha, em vez de ter aquela caixa gosto que está integrada no site, aparece esse pop-up em que a pessoa faz like na página antes de sair, para não invadir a navegação, também dá ao entrar ou durante, mas para não invadir a navegação ao sair, e até porque a pessoa já viu o site, se gostou, vai fazer like. Isto são técnicas que aumentam exponencialmente o número de fãs. Qualquer uma destas, interligada, aumenta muito, muito o número de fãs. Passa rapidamente de algumas centenas para milhares. O Google Analytics é uma ferramenta importantíssima, portanto, sem Google Analytics, ROI no Facebook é muito difícil de medir. Portanto, o ROI no Facebook, o retorno de investimento, por si só já é algo um bocadinho mais subjetivo, principalmente temos fatores fãs, engagement, etc. Mas sem Google Analytics torna-se mais difícil. Com esta ferramenta consegue-se medir com alguma exatidão. O Google Insights, já que alguém ouviu falar no Google Insights, Google Insights é uma ferramenta muito poderosa porque o quê? Quem é que quer dizer? Conseguimos saber qual é a procura de informação na web. Normalmente nós sabemos qual é a nossa oferta do nosso produto, mas a procura é mais difícil de medir. E hoje em dia, a procura na web espelha muito bem, ou se calhar até espelha melhor, ou representa melhor, a procura no mundo offline. E por isso, com o Google Insights, conseguem saber
qual é a procura por um determinado produto. Por exemplo, vão abrir uma loja de vinhos online. Quando é que o devem lançar? Se forem no Google Insights, veem que há picos em junho e que há picos em outubro e novembro e dezembro, que é quando as pessoas compram os vinhos. Portanto, ajuda-os a decidir quando é que devem lançar produtos, que nome devem ter para o vosso site, que nome devem ter para a empresa, que produtos é que devem vender em determinada altura, muita coisa. É uma ferramenta muito poderosa. O Google Alerts é mais uma ferramenta de monitorização, portanto, vocês podem monitorizar o vosso próprio nome, a concorrência, a marca, o setor e recebem no vosso e-mail. Muito interessante, muito simples, mas muito interessante. E depois, existem também plugins sociais do Facebook que pode ser integrado no vosso site. A típica caixa gosto, que vemos em todo lado, é obrigatório qualquer site ter isto. Os comentários do Facebook, vemos em alguns sites, é interessante, tem vantagens e tem desvantagens, na maioria dos casos tem vantagens, em que rapidamente consegue-se comentar no site sem termos que fazer login em mais nada nenhum, considerando que já temos login feito no Facebook. O login no próprio site, através do login do Facebook. Em eventos em tempo real, existe também um plugin social do Facebook que permite acompanhar, tipo sala de chat. Existem outros, estes são os principais. Existe também a possibilidade de podermos automaticamente publicar os conteúdos do nosso site no Facebook. Deixo aqui duas ferramentas. RSS Graffiti é uma aplicação do Facebook, é gratuita, integra logo com o Twitter e com o Facebook. Tudo o que vocês escreverem no vosso blog ou no vosso site, sempre que atualizarem, ele propaga pelas redes sociais automaticamente. Justifica-se quando tem um volume, pelo menos uma, duas publicações por dia no vosso site, justifica-se esta ferramenta. Ou o Ping FM, que ainda é muito mais abrangente, tem dezenas e dezenas de redes sociais. Só aqui uma parte, que é, quem utilizar sistemas automáticos não deve utilizar apenas sistemas automáticos, deve misturar com publicações manuais, enfim, estejam atentos ao que as pessoas dizem e respondam sempre a todas as publicações que os fãs publicam na página, todas mesmo. Também já viram em alguns sites os botõezinhos que têm o tweet, o share no LinkedIn, o like, portanto, o Google+, portanto, também são 4 botões os principais para partilhar. Também é muito importante, e estes 2 sites permitem colocar no vosso site gratuitamente esses botões. E que alguns deles até têm contador, o que é muito interessante.